Ok, vamos lá então tentar apanhar a Teresa. Ok, Teresa, vou-te convidar. Vamos cá ver se isto funciona. Oh, pai, nós aqui com tantas coisas giras para partilhares. Dar, Teresa, vê lá. Vamos ver se a Teresa recebe o convite. Pronto. Ok. Entraste. Peço desculpa, não conseguia. Ah, Fui pá, que coisa completamente estranha. bloqueado. Tipo, não me deixava Yeah. carregar no botão. Tipo, Ai, não para percebo. lá. Parece que só vejo metade da cabeça. Fico Coisa com estranha. pena. Ah, Olha, pá. Mas depois é que vou-te assim pedir não dá um. por causa das perguntas, não é? Porque tu é que tens as perguntas. Eu tenho as perguntas na mesma, mas eu vou-te pedir Ah, um favor. No ah, final, gravas o sim. vídeo, descarregas, E a Vite? envias-me e eu publico no meu perfil na mesma, pode ser? Tá, claro que Pronto. sim, está combinado. Coisa Que estranha, assim não o é? pessoal. É super estranho, não me está a deixar. Tipo, os botões aparecem, sabes, assim, em vez de estar azul escuro, aparece aqui azul clarinho, tipo, que não te deixa Sim, clicar. Aparece-me tudo assim. Nem te deixa. ok. Então, me tocar a campainha, não quer saber, não faz mal. Não me deixa nem convidar. O digital anda muito bom, não anda? O Ah, digital pá, anda por a amor correr-se de Deus, bem. é só bugs, é só porcarias. Pronto. Então, Pois é ao é. contrário, né? Então, em primeiro lugar, obrigada por teres aceito estar aqui a responder às dúvidas dos meus seguidores, porque há muitas dúvidas, é verdade. Há muitas coisas que me perguntam diariamente. Há umas que eu sei, porque até andei a ler e etc. para conseguir responder, e há outras coisas que eu não sei. Pronto. Uhum. Um, É mas normal, também quando porque não sai num evento, eu não digo, eu não digo asneiras, quando não sai num evento, tu pronto. foste ótima, porque tu retrataste logo e resolveste logo a coisa e foi super rápido e não sei o Casa quê. dos queijos. Sim, Pronto. Efetivamente, os queijos, e para explicar um bocadinho também o porquê, aquilo foi um procedimento que sempre se fez em minha casa. Sempre, sempre secámos queijos frescos e estávamos super habituados a isso. Agora, pronto, a parte da embalagem opada, né, ou inchada, que é para o pessoal perceber, porque eu sei que nem toda yeah. a gente percebe a parte do opada. Recebi algumas perguntas, algumas pessoas a perguntar o que era. Essa parte eu não sabia, mas também eu achei na altura que, dada a exposição que o vídeo já tinha, e não teve muito mais exposição depois de teres falado comigo, o mais correto não era apagar o vídeo, mas sim alertar as pessoas que já o tinham visto, porque Uhum. já tinham visto aquilo e já tinham aquilo interiorizado como algo correto. Eu preferia ao contrário, não apagar e sim alertar as pessoas que efetivamente eu É tinha dado honesto. uma informação errada durante o vídeo, e então, mesmo agora, se fores ao vídeo, a primeira parte que aparece é logo uma correção, é logo uma correção ao vídeo. Oh, Teresa, mas deixa-me dizer, isto é super normal. Eu cheguei a estas questões do Instagram para há um ano e qualquer coisa, apesar de ter escrito o primeiro livro há 4 anos, porque nós na indústria aplicamos N regras. Os chefes têm alguma formação em segurança alimentar. Mas depois nós, como consumidor final, e estavas a dizer muito bem, a minha casa sempre se fez isto e nunca houve nenhum problema. E na altura eu te disse, mas nós fazemos o queijo em casa e ele não é embalado. O problema no caso deste queijo é que a embalagem, ao estar inchada, que é o que nós chamamos o opado, ao estar inchada, significa que já existe ali uma infecção, ou seja, já há bactérias ali a multiplicarem-se. E eu não sei que consequências é que aquilo tem, ou seja, nestas questões do desperdício, eu sei que tu és uma defensora do desperdício alimentar, aliás, como os meus pais são agricultores e uma das coisas que nós fazíamos lá em casa era as maçãs boas eram para vender e as que caíam ao chão nós comíamos, porque estavam acabadas de cair ao chão, estavam ótimas. Portanto, isso é apesar de ser agora estar mais na moda, entre aspas, estamos Sim, mais despertos, é uma coisa que sim. eu tenho desde sempre. Mas, depois de ter estudado, e quanto mais estudo de segurança alimentar, há uma regra que eu costumo dizer. Nestas questões do desperdício alimentar, que se lixa o desperdício quando o que está em causa é a minha saúde. Ou Sim, seja, obviamente. eu Claro que não sim. posso poupar o alimento para depois desperdiçar a saúde. Portanto, tu Obviamente, foste, claro que sim. yeah, foste ótimo. O que acontece é que nós
esta é uma informação, e eu noto muito isto nos alunos quando me chegam aos cursos. Já agora está o curso online, portanto, se algum dos teus seguidores quiser fazer, é gratuito e são 5 dias. Tenho um senhor à minha porta para me entregar uma coisa, mandar-me mensagens por todo lado. Vou-te sair Vai lá 2 buscar. segundos daqui. Está bem, não há problema. Eu sim aproveito e faço a divulgação do curso. Então, o curso é gratuito, são 5 dias, chama-se Cozinhar Sem Dores de Barriga. É muito fácil, é isso ao link do meu site, também está no site, mas do link aqui da Bia no Instagram. Inscrevem-se, é gratuitamente, em 5 dias, às 7 da tarde, começa dia 16, agora de fevereiro, porque há o dia dos namorados, depois a pessoa tem que fazer ali a recuperação do dia dos namorados. Portanto, começa no dia 16 e termina no dia 20. Temos vários temas para falar e é tudo sobre estas coisas da alimentação segura, onde é que eu guardo os ovos, que é sempre umas dúvidas muito grandes, os iogurtes, posso ou não posso comer depois da validade. Se bem que eu acho que há aí umas perguntas hoje sobre isso também, porque a Teresa disse-me que havia umas perguntas de iogurtes. Mas é muito sobre alimentação segura, porque nós andámos muitos anos a falar sobre alimentação saudável. Welcome back! Andámos a falar muito sobre alimentação saudável, mas isto é quase como começar a casa pelo telhado, porque a base é a alimentação segura. Mas como é assim um tema mais chato, quase ninguém fala sobre isso. Vamos começar a ouvir falar cada vez mais. Não é quase ninguém. Eu ouvi só um bocadinho, Sim. não é só quase ninguém fala sobre isso. Eu acho que ninguém tem conhecimentos suficientes para falar disso. Ninguém não. A maior parte. As pessoas não têm, é têm. chato. Eu posso-vos dizer que, às vezes, para eu tirar uma conclusão de um estudo, de uma publicação, sei lá, olha, se os ovos de capoeira têm salmonela ou não, ainda há pouco tempo saiu um estudo sobre isso. Eu demoro para aí 3, 4 horas, às vezes, neste não foi tanto, mas às vezes demoro um dia a ler um estudo científico, porque é complexo. Sim. E esta é a minha área. E este é o problema da ciência. É que não há muitas pessoas a desfiar, como eu costumo dizer, a informação científica para ser aplicada na prática. E depois, obviamente, que ninguém pega no documento científico para saber as coisas. Eu, por acaso, noutras áreas, que não a segurança alimentar, mas por acaso pego bastante até em documentos científicos, porque gosto de perceber mais por mim e pela minha saúde, mas sobre alimentação também. E por causa de falar dos documentos científicos, lembrei-me de uma coisa, mas já de uma pergunta. Tenho algumas perguntas, algumas que me deixaram na caixa, outras que são coisas que me perguntam recorrentemente. Algumas eu sei responder, mas acho que ninguém melhor do que tu, Suzete, para responderes aqui aos meus seguidores. Primeira, comida quente no frigorífico, nomeadamente a sopa quente no frigorífico, que ainda ontem partilhámos esta dica, eu e a Carla do Cozinha à la carte. O que é que nos tens a dizer sobre isso? O que é que existe, primeiro, a ideia dos frascos e de reutilização dos frascos de vidro é ótima. Logo por aí. Então, a sopa, um guisado, qualquer alimento deve ser arrefecido rapidamente. E o que é que nós entendemos por rápido? Nós, o mundo das bactérias, entende por rapidamente. Entende-se por rápido quando ele só está lá em cima nos 80 e tal graus e vem cá para baixo para os 20, 20 e pouco em menos de 2 horas. O ideal é 1 hora e pouco. Tá bem? Como é que nós fazemos isto? Eu posso colocar no frigorífico aqueles frascos todos? Posso. E vocês dizem, posso colocar no frigorífico uma zona mais afastada. E sim, no entanto, não deixa de ser uma grande massa de ar quente que vai para dentro do frigorífico. Vai estragar o frigorífico? Não, ele é mais forte que isso. Ele aguenta. Vai estragar os outros alimentos? Vai destabilizar durante um tempo a temperatura dos outros alimentos. E a razão pela qual nós no verão temos alimentos que acabam por durar muito menos tempo no frigorífico do que no inverno. Porquê? Na segurança alimentar existem várias regras base. Uma delas é a zona de perigo. O que é isto da zona de perigo? Todas as bactérias, independentemente de eu ter feito a sopa, e as pessoas pensam assim, então, mas isso acabou de sair do tacho, já morreu tudo. Não morreu. Não. Sim, claro. Eu cozinhei, eu não esterilizei, não é? Portanto, há muitas que sobrevivem. E se eu lhes der aquela abananada, assim, aquele choque térmico, vou abananá-las e depois vou logo a seguir para o frigorífico e elas, mesmo que se multipliquem, é assim uma coisa muito devagarinho. Se o arrefecimento for mais lento, elas vão se multiplicar mais. Eu vou ter sopa, em vez de ter sopa por 3 dias ou 4 dias, eu vou ter uma sopa que, se calhar, ali ao segundo para terceiro, já está um bocadinho mais estranha. E já agora, quem congela a sopa, quanto mais fria ela for também para o congelador, menos cristais de gelo vai ter.
que ninguém sim. gosta quando nós descongelamos, não é? A sopa e fica assim, parece que Mas fica com isso, coágulos. mas isso aí eu acho que se fervermos a sopa, ela volta a ficar impecável. Ah, Quando sim, sim, descongelamos, pronto. exato. Isto porque há muita gente que tem o preconceito da sopa descongelada, porque diz que ela não presta, e normalmente, se nós efetivamente só aquecermos a sopa, né, ela fica com aqueles grumos e não fica muito agradável de comer. Mas se a fervermos e mexermos bem, ela volta a ser uma sopa cremosa, portanto, Sim. é aí, Qual pronto. é, qual é a questão dos cristais? Na sopa não se nota tanto, vai-se notar num bife. Faz um efeito bola Sim, de neve. Quanto mais lenta sim, é a sim, sim. congelação, mais destrói, né? Então, Sim, e depois pronto, fica sopa. queimado, não é? Fica queimado, portanto, tipo, Também, dá aquela sensação que aquele gelo, não é? Pode queimar mais os alimentos, pronto. sim. Perde Outra textura. coisa que eu defendo muito, que é a comida com etiquetas de aproximação do prazo de validade. Aquilo que eu costumo dizer aos meus seguidores quando me perguntam se é seguro, nomeadamente nas questões da carne, porque como a carne é cara, eu apelo um bocadinho, ali é um bocadinho, conseguimos um bocado de poupança. E aquilo que eu costumo dizer aos meus seguidores é que se a embalagem estiver intacta, portanto, se a atmosfera em que ela está embalada não foi violada, a carne está boa para consumir enquanto estiver o prazo de validade vigente da embalagem. Portanto, se o prazo acaba hoje, não há problema de eu comprar e consumir hoje. Se não consumir, tenho que congelar. Agora diz-me se está tudo Está bem, correto. se Está, acrescentas alguma coisa. está. É assim? Pronto. É. Agora, a única coisa que estamos a falar de um consumir até, né? Tipo, normalmente na embalagem diz consumir até. Estamos a falar de carne fresca. Normalmente, sim, carne fresca, sim. Pronto, vai dizer consumir até. A congelação é que eu não recomendo que seja feita dentro da embalagem, a menos que esteja em vácuo. Não, não, dentro da embalagem não. Retirar da embalagem e congelar naquele dia em que dizia o até. Exatamente. Está bem? Pronto. Está tudo certo. Ok. Até aí. Eu as embalagens, eu acho que nunca devemos congelar comida nenhuma naquelas embalagens nas cuvetes, porque aquilo Não. ganha, como tem aquele espaço todo de ar, ganha muitos cristais de gelo, como estavas a dizer, a carne fica sempre muito mais queimada, ou o peixe, então normalmente eu opto por recomendar e por usar caixas de congelação próprias para isso, e congelar as coisinhas, É muito como deve ser. engraçado. Oh, Teresa, nós temos que fazer isto mais vezes. Tu vês o lado do chefe, estás a ver? Sim, E eu vejo o lado da saúde do ponto de vista da segurança alimentar. Um outro grande problema, e isto acontece muito, eu sei que há muita gente que vai ao supermercado, traz naquelas embalagens de esferovite, já não consome e mete lá para baixo para o congelador. uhum, Além de todas estas questões organoléticas, há um grande problema. É que aquele esferovite é plástico. Aqueles microplásticos são altamente disruptores das nossas hormonas, nomeadamente ok, tiroide. E muitas das vezes andamos a tentar gerir o nosso peso e tudo mais, quando depois somos atacados por erros deste género, os plásticos acabam, porque aquele plástico não é preparado para uma sim, temperatura de congelação. Pronto, também sim. tem esse fator. Ok, Portanto, pronto. está Temos que tudo fazer isto bem. mais vezes, já vi que sim, é, Pois é é. engraçado. É muito engraçado, porque são as duas perspectivas, é uma forma Sim, integrativa de olhar para os alimentos. pronto. Depois, iogurtes. É umas grandes dúvidas e eu recebi algumas dúvidas sobre isto. Hum. Primeira dúvida, é que eles não é consumir até, os iogurtes não dizem consumir até, acho eu, pois não. Não sei se Há dizem. dois, há dois. Ok, Por isso é que nós temos que olhar sempre para. O fabricante é que sabe, porque ok, há iogurtes que é o leite e o coalho e pouco mais, não é? Portanto, ou seja, há ali uma fermentação natural, e há outros que têm vários aditivos, tem soro de leite, depois tem um ok, sorbato, ou seja, tem um conservante, depende, os iogurtes não são todos iguais. Por isso é que eu ok. preciso de olhar para os ingredientes e Pronto. para o consumir, se é até ou se é por preferência. Se for o de preferência, até quantos dias, até quantos dias é que Olha, podes consumir depois? essa é a pergunta de, como se chama dizer, $1 million Para um question. milhão de E por, dólares. yes. E porquê? Eu não quero assustar as pessoas, porque obviamente que a indústria faz o seu melhor, mas só quero alertar para uma coisa. Já todos nós vimos, de certeza absoluta, quando vamos ao supermercado, um iogurte que ficou no corredor da mercearia, uma pizza que foi tirada do congelador e depois. Quando nós na indústria colocamos uma validade, dizemos que, atenção, que esta validade
é válida, passa a redundância, sim. se forem cumpridas as condições de As conservação. condições de Portanto, segurança, claro. era o mesmo que a embalagem de carne que estavas a dizer há bocadinho, não é? Portanto, quando isto não acontece, e às vezes não acontece, é natural que dure menos tempo. Quando eu digo consumir de preferência, se eu tenho um alimento que é mais perecível, como o iogurte, eu não estou à espera de ter aquilo passado 3 ou 4 ou 5 meses. Tá bem? Se Uhum. calhar, se tiver ali uma semana ou duas depois, não é grave. Sim. Depende do processo que ele levou. Se eu Eu já comi tiver, com 3 semanas depois. pronto, Mas lá está, mas uma das coisas que eu vi por acaso, e é curioso, porque para os queijos não e para o iogurte sim, é se a embalagem está inchada, e se estiver inchada eu não consumo. Lá está, muito tipo, bem. Yeah. é curioso, mas Uh, pronto. mas é exatamente, é um laticínio, as bactérias são mais ou menos as mesmas, foi Sim, pasteurizado de mais ou menos da mesma forma. Portanto, existe esse problema porque eu depois posso ter uma intoxicação, provavelmente vai ser uma diarreia. Só que nós pensamos assim, é uma diarreia, perco aqui 1 quilo ou 2, até me dá jeito. Às vezes as pessoas dizem isto. Só que não. Pode não dar jeito, porquê? Porque a pessoa elimina 2 quilos, liberta-se 2 quilos ali durante 2 ou 3 dias, mas as consequências no sistema intestinal vão ser graves, porque quando eu tenho uma intoxicação, estou aqui a comparar coisas diferentes, mas é como se fosse quase que um antibiótico, funciona como um tsunami no meu sim, intestino. E isso depois, para recuperar a nossa flora boa, demora muito sim. tempo. E o intestino é Uh, tudo na nossa saúde, não é? O pessoal às vezes não sabe disso, mas é verdade. O intestino é que exatamente. dita a nossa saúde. Eu costumo dizer, Hum, o intestino é a nossa rainha. Quando alguém irrita a rainha do reino, é está tudo verdade. lixado. E ainda sobre os iogurtes, agora já deste aqui um toque naquilo que eu te vou perguntar a seguir. Iogurtes fora do frio. Imagina, a Hum, situação que me deram foi a seguinte: eu vou para o trabalho, sim, posso levar um iogurte e bebê-lo à tarde, por exemplo. ok. Eu posso beber esse iogurte à tarde, estou a correr um risco. Está bem? Ok, Agora, se já eu estou tiver a um correr. sistema imunitário, exatamente, se eu tiver o meu sistema imunitário em alta e tiver tudo bem, se calhar tipo, está tudo porreiro, aguento uma bomboca. Mas não é o procedimento correto. O fornecedor não se responsabiliza por isso e nós temos a nossa responsabilidade de consumidores. O governo Ok. tem as suas responsabilidades, a indústria também, os supermercados também, então, e caramba, e nós? Então, quer dizer, esta gente toda andou aqui a gastar fortunas em manter o frio do iogurte. E eu agora, só porque me apetece, abuso do iogurte e vou comê-lo às 5 da tarde. Portanto, E, pelo menos levar com uma coisinha de gelo na lancheira, né? Já exatamente, ajuda. exatamente, minimizar, porque a temperatura ambiente, até mesmo no escritório, porque o ar-condicionado e não sei o quê, Sim. está ali nos 20 e tal. E eu disse-vos há bocadinho, mas depois não acabei. A zona de perigo é a zona onde todos os micróbios se multiplicam muito bem. É o harém. O problema é que eles não só se multiplicam e andam ali a fazer crescer-se uns aos outros, ou pelo menos a duplicar. O problema são as toxinas que eles geram Uhum, durante o seu crescimento. Tipo, nós, ao multiplicarmos no nosso dia a dia, eliminamos toxinas, não é? A transpiração, a urina, as fezes, a respiração, os micróbios uhum, também. Se eu tiver uma iogurte à tarde, vou ter prejuízos, ou seja, eu vou comer uma iogurte, mas vão haver bactérias que aproveitaram a zona de perigo e vão se uhum. multiplicar. E essas não Ok, me interessam, nem elas, nem as toxinas que produzem. ok. Mesmo que eu não sinta nada. As pessoas, Sim, nunca morri, está bem. E quantas vezes é que a pessoa atravessa a passadeira, às vezes sim. ali no laranja para vermelho e também nunca E não morreu? morreu, não. Exato. Mas não é o procedimento correto, não é? Essa história do Ok, nunca morri, pois está bem, também quando morrer também não está para cá para contar a história, não é? exato. Não se Não é sabe se foi do exemplo. iogurte ou de outra coisa qualquer. Mas Exatamente, não é? pronto. Yeah. Então, quero ainda outra pergunta sobre os iogurtes. Os iogurtes estão na bala. Ou seja, eu não consumi o iogurte no trabalho, não chego a casa e não o volto a colocar no frigorífico, certo? Não, não, Pronto. não, É não, lixo. não. É para Isso é o mesmo desperdiçar. que. Exatamente. Isso é cá está. Ou seja, eu desperdicei-o no momento em que saí de casa sem um termoacumulador. Ok. Nesse momento eu estou a desperdiçar o iogurte, ou vou comer na hora, ou então não faz muito sentido. Não é Ok. que ele me vai matar, não é isto que eu vos quero dizer. Mas vão ganhar terreno as bactérias que me são prejudiciais. Quando o iogurte é um probiótico, é uma coisa boa para mim. E Sim. eu agora estou a dar terreno às más da Ok. fita.
Pronto, Pronto. é só nessa questão. Ok. Porque na Então segurança vamos a jogo. alimentar, Teresa, a segurança alimentar, e para os teus seguidores também, a saúde a médio, a curto, médio e longo prazo. Está bem? E Sim. tu há bocadinho Ok. gostaste de uma coisa de chouriço, sem nitratos, Sim. nitritos, sem nitratos e fosfatos. É ótimo, porque são altamente cancerígenos e é ótimo que já Sim. começa a aparecer cárnicos Algumas sem nitritos e opções, sim. sem. Exatamente. Algumas Mas. opções. Eu ando sempre atento Ah, aos rótulos. yeah, Ando sempre atento boa. aos rótulos, mesmo presunto também. Normalmente as carnes frias nota-se muito, não é? Há muita, os rótulos, na grande maioria, são maus. 90% se calhar dos produtos, é verdade, e tu sabes que é verdade. Em 90% dos produtos, as carnes frias que estão à venda são más. Um, os fiambres é tipo quase impossível encontrar um fiambre sem porcarias, mas há, que eu já encontrei. Tem um preço, tem um preço. Sim, o Ecológico, mas preço tem um tem um preço. preço, claro que sim. O presunto também, mas pronto, e é possível encontrar só de carne e sal, mas também há sei que há algumas dificuldades. Os chouriços já começam a aparecer, não é? O bacon é tipo quase missão impossível encontrar um pedaço de bacon sem porcarias. Mas pronto, mas sim, já Ou começa. seja, Eu muito cuidado com os ingredientes, ando sempre a ler a listagem dos ingredientes de tudo aquilo que compro no supermercado. E se não isso é conhecer, fica ótimo. lá. Não é? Isso é Se eu não conhecer ótimo. os ingredientes, ficam lá. Essa é uma prática ótima. Mas nós temos muita, ou seja, temos que entender que eles não são bons do ponto de vista para a nossa saúde a médio e longo prazo. Sim, Mas a curto prazo eles matam a fome e não intoxicam ninguém. E isto foi aquilo que foi pedido à indústria há 40 anos. Era que se sim, reduzissem, que se desse conveniência, que as pessoas pudessem ter os alimentos mais tempo em casa, mais tempo na prateleira sim. e que se reduzissem as intoxicações alimentares. Isso foi conseguido. Obviamente que ao fim de algumas décadas se percebe que há algumas dessas técnicas e conservantes têm que ser revistos de 10 no caso da União Europeia, 10 em 10 anos, porque se calhar aquilo tem consequências para a nossa Sim. saúde. Mas, ou seja, eu não consigo dar-te um produto, com a mesma alimentar, dar-te um produto que tem 4, 5 anos de validade sem lhe colocar uns pozinhos de Claro, perlim-pim-pim. claro que sim. E eu costumo dizer muitas vezes que se eu consigo escolher os alimentos que consumo, eu tento escolher o melhor. Mas há quem não consiga e tem que haver alimentos para essas pessoas. Obrigada por isso, Teresa, porque até foi o Manuel Lisboa que uma vez me perguntou, então porquê que a indústria faz isto? Porque existem pessoas que ganham ordenado mínimo e elas Sim. precisam de ser alimentadas, e então a É, culpa é da indústria, não, não é? A culpa é de haver pessoas sim. que ganham uma miséria de Uma dinheiro. miséria que não têm capacidade de escolher as melhores coisas para comerem. Tipo, têm que Sim, escolher aquilo que conseguem. Eu digo muito porque isso, e porque, para te explicar só o porquê, porque eu inicialmente sentia-me mal. Como deves calcular, eu recebo muitas coisas em casa e eu não gosto do desperdício, como já disse, e às vezes mandam-me coisas que eu pura e simplesmente não consumo, ou porque não são as melhores, ou porque não, nem sequer tenho tempo. Então eu faço cabazes e vou entregar à ReFood. pronto, Isto acontece. E isto inicialmente foi um bocadinho aqui desligar o clique, porque era, então, mas eu sei que este produto não é bom, porque tem montes de porcarias, tem algum frasco de Nutella, por exemplo, passa sim. publicidade. Eu sei que este produto não é bom porque tem montes de porcarias, hum, e agora vou dá-lo a alguém. Vou dá-lo a alguém porque essa pessoa não tem nada para comer. E eu estou a falar da Nutella, a Nutella é, pronto, não coisa, mas Mas é um atenção, exemplo daquele mais, e nós temos que mais entender, há coisa. pessoas que ainda não estão preparadas para a questão da alimentação mais saudável. Elas estão numa Sim, vibração, num contexto diferente. O alimento é seguro, circula no mercado, ou seja, o produto já foi colocado no mercado. Se alguém o consumir e se sim, essa pessoa não se importar, ou seja, ela não estiver desperta para isso para e isso, para a claro. questão da. E está tudo bem, desde uma coisa que eu peço que não façam, já agora que estás a falar da ReFood, e algumas das minhas alunas trabalham, ou seja, fazem voluntariado na ReFood, não ofereçam enlatados amolgados. Ok? Não, isso Isso é não. daquelas coisas que as pessoas às vezes oferecem, os supermercados vendem em promoção, não é permitido, não deve ser feito, está bem? E quando me Não é dizem assim, mesmo permitido? Não é mesmo permitido não, eles venderem? nós quando Ok, não fazemos sabia. nós, quando fazemos, aliás, se vocês foram ao site da DGS e houve na altura, quando foi o início da pandemia, havia muito a questão dos cuidados de higiene e havia a questão das embalagens amolgadas. Tudo bem que
não é uma amolgadela simples de agora, não é por aí. O problema é que eu não sei há quanto tempo é que aquela amolgadela aconteceu e se aquilo tem alguma microperfuração. A probabilidade de acontecer dessa microperfuração é mínima, mas é assim, pimenta no rabinho dos outros é refresco, não Sim. é? Portanto, quando acontece pode ser muito grave e nós temos alguns casos em Portugal de botulismo por causa disso. Disso e também de outras coisas. Mas não façam isso, não tragam nunca para casa enlatados amolgados. Devolvam, façam a reclamação no supermercado. Ok. Normalmente as pessoas acabam por, isso é só, está tudo bem, se cair agora, ok, por resto da vida vou usá-lo. Sim, Agora vou trazer usá-lo para já, não casa é? exato. Sim. E quando me dizem, qual é o problema? É assim, se não sabem lidar com enlatados, peçam umas liçõezinhas aos senhores dos ovos, que eles devem ter qualquer coisa para vos ensinar. Quer dizer, um Sim, enlatado é altamente resistente e não sabem lidar com ele, vão tirar sim, lições com os senhores dos ovos, não é? claro que sim. Pronto. Mais dúvidas? Queijo pasteurizado e gravidez. Seguro ou não? Olha, essa é uma pergunta muito inteligente e ainda bem que a fazes, porque o que é dito é que nós podemos comer, nós, como se eu estivesse grávida, que as grávidas podem comer queijo pasteurizado. Eu, Suzete Estrela, não recomendo. Porquê? E agora tenho a indústria dos queijos toda a cair-me em cima, mas eles sabem que não o podem fazer. Eu vou dizer porquê. Na indústria não existe risco zero. Isso não existe. Por mais que nós, como não existe na estrada, eu saio da estrada, tenho polícias, tenho carta de condução, tenho semáforos, tenho passadeiras, mas o risco zero não existe, certo? A partir do momento em que eu Uhum. saio, existe um risco. Na indústria é exatamente a mesma coisa. E isso é assumido. Nós implementamos todas as medidas. E Sim, mas é óbvio, certo? nós nunca queremos uma listéria na nossa vida, que é o problema do pasteurizado, nomeadamente é a bactéria listéria, onde as grávidas estão 10 vezes mais propensas a aborto espontâneo do que qualquer outra pessoa. Então, se eu até consigo lidar com uma listéria, uma grávida não vai conseguir lidar com ela. E o que acontece é que ainda existem casos de listéria em Portugal, como existem no mundo. Então, o que é que a Nova Zelândia veio fazer agora há pouco tempo? Graças à Nova Zelândia, claro. O que é que eles vieram Sim. dizer? Meus senhores, pedimos desculpa por aquilo que vos andámos a dizer. A partir de agora, grávidas deste mundo, passem a consumir o queijo, mesmo que pasteurizado, cozinhado. E resolvem todos os vossos problemas. Está bem? Portanto, às minhas amigas, eu tenho um workshop só para grávidas, quando elas vêm ter comigo, às minhas, pronto, sempre que eu posso eu digo isto. A minha experiência de indústria diz-me, por muito cuidado que a indústria tenha, Sim. risco zero não existe. E há aqui outra coisa. A indústria tem todo o cuidado. Mas agora vamos ver este exercício. Eu vou ali comprar um queijo pasteurizado, que por acaso esteve ali na zona do supermercado, à venda, ao lado de um não pasteurizado, e as pessoas andam ali a tocar com as mãos e troca e põe, e leva, ora não leva, e já Ok, aconteceu. Pimba, a contaminação cruzada já se foi. A listéria que estava num, entretanto já foi já para está. outro. Já Ok. está. E eu levo aquilo para casa e diz no rótulo pasteurizado. E vou feliz da minha vida porque a minha médica me disse posso comer queijo pasteurizado. Só que a médica não conhece os meandros da indústria e de como é que tudo isto funciona e esta perspectiva. Tá bem? Portanto, para as grávidas, eu recomendo que comam queijo, mas numa tosta, num Cozinhado. fondue, cozinhado. Tá bem? Ok, Porque assim está bem. matamos a bicha. Sim. Ainda há bocado, quando estávamos a falar por causa da congelação, depois deixaram aqui uma dúvida mais em cima e eu apontei-a para não me esquecer de perguntar. Estávamos a falar por causa das cuvetes e dos microplásticos e congelar em sacos de plástico. Se forem próprios para congelação e não Congelação. aqueles dos sacos da fruta, que às vezes vejo pessoas a fazerem isso, que é atrás, roubam uns quantos sacos lá do supermercado e Sim. depois metem os bifes ou o peixe ali. Não, esse não é próprio para congelação, está bem? Portanto, ele Ok. vai partir-se. Sacos próprios. Sim, sacos Sim. próprios para congelação. É assim, se quiserem Ok. congelar em vidro, tanto melhor, mas logisticamente não é Eu, grande coisa, eu não é? tenho, passo a expressão novamente, a publicidade novamente, eu tenho congeladoras da Tupperware que são excelentes. É verdade, têm um custo mais alto, mas elas são espetaculares. Os alimentos não ganham gelo nenhum, o gelo fica todo na tampa da congeladora e elas são impecáveis mesmo. E pronto, Ok, se elas puder, são preparadas para congelação. são Não, preparadas para congelação. provavelmente cá está, não deixa de ser um plástico. Por isso é que eu te costumo dizer, se conseguirem fazer com vidro, é o ótimo. Sim, A partir daí vão pescando plásticos
que estão desenvolvidos Preparado. para congelação. Exato. Está bem? Mas pronto. Ok. E agora, descongelar alimentos. Eu Olha, normalmente mando sempre descongelar no frigorífico quando me perguntam, mas mas estás estou. corretíssima. Estás Ok, corretíssima. É exatamente. Agora, quando descongelamos no frigorífico, devemos fazê-lo de maneira a que o líquido resultante da descongelação nunca fique em contacto com o alimento. Esse é o procedimento mais correto. ok. Ou seja, ter uma caixinha daquelas que tem uma gradezinha, colocar o alimento por cima para deixar escorrer o líquido para baixo, certo? É isso? Exatamente. Porquê? Então, Porque mesmo no frigorífico eu tenho as tais bactérias a desenvolverem-se devagarinho e tal. Quem é que se multiplica com frio? ok, Portanto, ok, mas elas estão lá a desenvolverem-se e a produzirem as suas toxinas. Se tiverem água, upa-upa, é tudo o que as meninas querem. Portanto, quanto ok, menos água estiverem em contacto, tanto melhor. Por isso, a ok. rede é o ótimo, é o procedimento correto. Estavam-me estavam-me a pedir para partilhar quais é que são os sacos próprios para congelação, eu depois partilho nos stories, pronto. Sim, os supermercados têm, são aqueles que têm um Sim, símbolo de neve. sim, e dizem mesmo na embalagem que são próprios para congelação, mas eu já mostro nos stories também. Hum, Alimentos, eu sei que estás sempre a falar disto, que eu já te ia falar disto algumas vezes. Alimentos com bolor. sim. Ahm, alimentos com bolor. Todos, não consumir todos os ambientes, todos os alimentos com bolor ou há alguma exceção? Olha, eu ia mesmo fazer um post sobre o bolor e, entretanto, não tive tempo. Está a meio. Existem algumas exceções. Cá está, existe um risco, mas é possível cortar o bolor quando eu tenho alimentos muito rijos. Imagina, um queijo de São Jorge, Ok. uma cenoura, Uhum. alimentos que sejam muito, muito rijos. E a Eu maçã, que tenho estavas a falar ainda há bocado? Não. Não, maçã não, até por uma outra coisa. A maçã, por acaso tenho aqui uma maçã, mas para explicar um outro. Olha, vou fazer um. Tenho isto aqui para fazer um reel. Sabes o que é isto? Uma maçã e Isso. um quê? E um limão destruído. Pronto. Estes vivem Ok. solteiros, cada um na sua vida. Está cada um na sua fruteira. Estes Esses estão ao lado um decidiram, do outro. decidiram a união de facto e viver uma relação tóxica. Mas pronto, mas isto é por causa do etileno, é outra coisa. Estávamos a falar da maçã. Quando nós temos, esta está só engelhada, mais nada, Uhum. viveu numa relação tóxica, coitadinha. Sim, Esta, quando eu tenho uma maçã que está amassada, ou seja, quando ela parece que está assim, não é bolor, parece aquele podre sem ser bolor, eu sim. nunca devo comer, nunca devo cortar metade da maçã. Eu sei que há muita gente a fazer isto. Sim, eu faço. Pronto. Pronto, ok. Assumo. Então Pronto, fica vou já deixar para de os teus, fazer. para os teus seguidores. Porquê? Porque a maçã, a pera, existe um composto químico que se chama patulina. E este Pronto. composto químico é uma coisa que nós não queremos na nossa vida. Para tu teres noção, acho que foi maio deste ano, uma empresa, não sei se foi maio, mas foi ainda 2021, uma empresa conhecidíssima de sumos, aliás, é pública a notícia, a Ceres, em Moçambique, teve que retirar por suspeitas de patolina. Isto pode acontecer na indústria, algum erro na indústria, mas nós não fazemos sumo de maçãs, tipo, nós não fazemos aquilo que as pessoas fazem em casa, que é, vou tirar este bocadinho de podre e vou fazer o resto da maçã. Não, porque nós sabemos que está contaminada com patolina. Ok, Está bem? está Portanto, bem, isto é alimentação segura. Está bem? está bem. Portanto, não, uma maçã também não, nem amassada nem com bolor. Normalmente as frutas e os vegetais, só se for Hum, assim uma cenoura. E ok. quanto é que eu tiro? O mínimo a tirar, foi feito um estudo, o mínimo a tirar é 2,5 cm. Eu depois A vou fazer o seguir à post. parte do bolor. Ok. Exatamente. Depois eu partilho, eu Tendem, posto nas stories também, quando tu tendem, fizeres. pronto, obrigada. Tendem atenção que ou seja, a faca lavada e tudo, não é como às vezes me dizem, não, eu toco a faca no bolor e agora vou cortar. Então, vai dar ao mesmo. É que o bolor tem toxinas. E as toxinas do bolor, nós às vezes não temos muita noção disto. As toxinas do bolor estão associadas, inclusive, a problemas renais, a doenças de Alzheimer. Estamos a falar de doenças que se vão criando grão a grão, por más práticas que nós temos no nosso dia a Sim. dia. Porque, olha, más práticas que nós herdámos até dos nossos pais e dos nossos avós, porque não tinham este conhecimento, simplesmente não havia. Eles faziam Sim. o melhor que podiam. É como a história do vinagre para desinfetar.
Ele não é um desinfetante, não é considerado um desinfetante. Querem desinfetar o Eu ia te frigorífico, façam. perguntar. Ah, diz, Era uma das coisas que eu te ia perguntar. diz. É, Era sobre do vinagre. sobre o vinagre, sim. Ele faz cócegas, ele tem um pH. É assim, a menos que eu mergulhe uma alface lá dentro, ele vai desinfetar, obviamente, mas vai ficar cozida, como tu sabes, não é? Portanto, não Ok. faz sentido. Ele não é considerado um desinfetante, mas se eu quiser desinfetar um frigorífico, o que eu recomendo aos meus alunos é metem um frasco de álcool a 70% dos amarelos, para dentro de um borrifador e no fim de lavarem, borrifam e deixam atuar. É o melhor desinfetante que vocês podem ter na cozinha, mais barato. Cuidado Eu, por acaso, com pois, o eu tenho gás. mania de comprar um daqueles desinfetantes próprios, sem lexívias e não sei o quê, para o frigorífico, mas Eu ok, o costumo álcool é dar mais barato, já isto, percebi. é Boa super dica, boa dica. barato, é fácil, olha, é aquilo que nós usamos nas bancadas de. Foi uma professora de microbiologia, logo no primeiro ano, que me ensinou, a mim e aos meus colegas, álcool a 70 graus para desinfetar as bancadas de microbiologia. Ou seja, nós andamos ali a Ok, lidar com a bicharada. E ok, está porreiro da vida. Pulveriza, deixa atuar, não é pilar limpar, é deixar secar, atuar. sim, E tá feito, super barato, super simples, porreiro da vida. E fica ok, a desinfecção boa, super conseguida, está bem? Melhor do que o vinagre. Nem deita sim. cheiro, nem nada. Então o vinagre também para desinfetar legumes também não, não é? Que era aquilo que estavas a dizer, a menos que eu mergulhe uma alface só em vinagre. E preciso do tempo de atuação. É ótimo para saírem aqueles bichinhos. Porquê? Porque o ambiente fica mais ácido, os bicharocos sentem-se desconfortáveis e isso E sai. saem, vão Só como embora. as pessoas veem os bicharocos a sair, acham que são as bactérias a sair. Mas Ok. não, é outra Portanto, coisa. Desinfetar é eu outra sei coisa. que há muitas grávidas que têm essa coisa por causa da toxoplasmose. Eu também, eu fui uma grávida não imune, portanto, e lembro-me da altura de dizer, mas desinfete com vinagre e não sei o quê. E eu, por acaso, tinha a mania, eu achava aquilo um bocado esquisito e comprava sempre aqueles desinfetantes próprios, as amoquinas e os cleanses e não sei o quê. E já percebi, é o correto a fazer, então, portanto. É. Para grávidas, então, no caso da toxoplasmose, é mesmo importante comprarem esses desinfetantes. E respeitar a dose que está lá, está bem? Ah, Porque às sim, vezes as claro. pessoas fazem sobredosagem e depois, aliás, ainda há pouco tempo, alguém me diz assim: Suzete, eu para tirar os pesticidas das maçãs, lavo as maçãs com o detergente das mãos, que é para ter a certeza que está bem tirado o pesticida. Eu já ouvi dizer isso também, algumas pessoas. Então, é assim. Primeiro, este é um erro comum do consumidor, é achar que os pesticidas só estão na pele da fruta ou dos Sim, vegetais. Muitos pesticidas são sistémicos, ou seja, eles entram. Eu tenho sim. pesticidas que atuam aqui, portanto, o engenheiro agrícola tem Uhum. esse trabalho. Eu apliquei muitos pesticidas como filha de agricultores, e temos os pesticidas sistémicos. Porque, imagina, o pesticida entra por aqui, ele tem que entrar lá dentro, ele tem que penetrar em Sim, toda a carne, todo o corpo. Portanto, a ideia de que eu vou limpar por causa dos micróbios e essas coisas todas e eliminar alguns pesticidas, mas eu nunca vou conseguir eliminar para zero. Tá bem? tudo, sim, Portanto, claro. isso é uma coisa que não existe. O que é mais difícil quando eu tenho maçãs, aquelas muito brilhantes, que eu peço às pessoas que se afastem delas. Porquê é que elas Sim, são muito brilhantes? Porque elas têm as ceras. isso A sim. cera tem um benefício. A cera é natural, a cera de cardaúba, normalmente, ela tem um benefício. Ela funciona como uma embalagem para reter a umidade dentro da maçã. Senão a maçã, passado um tempo, vai ficar assim, agelhada. Tá bem? Ok, Portanto, ela retém a umidade. Mas vai ser mais difícil também lavar os pesticidas. Está bem? Portanto, ok. tu estás a ver como é que as pessoas dizem, o que é que eu faço? Depende. Eu não sei se a maçã tem cera ou não tem cera. Sim. Eu não sei se a maçã é biológica ou não é biológica. Por isso é que é preciso aprender um bocadinho mais destas questões da alimentação segura para nós sentirmos as coisas. Agora, nunca lavem com detergente, por amor da santa, porque Por amor senão de Deus. tiram os pesticidas, ou acham que tiram, e depois têm os químicos do detergente. Quer dizer, Sim. E é, já me perguntaram pessoas que diziam que lavavam as frutas e os legumes com lexívia diluída em água. O olha, que é que tens a dizer disso? eu sei que algumas pessoas recomendam isso. Eu não gosto muito, porquê? Porque, primeiro, às vezes a lexívia já foi aberta há muito tempo e o poder de desinfecção dela não é muito grande.
Quando nós usamos na indústria ou no catering, usamos pastilhas de cloro, que é próprio para a alimentação, porque o cloro não é tudo igual. As pessoas dizem, o cloro é tudo. Não é. A lexívia está na zona dos químicos e não diz lá propriamente que é para a parte alimentar. Alimentação. Se eu for aos vegetais, eu tenho o desinfetante vegetais, como disseste bem, e normalmente ali ao lado dos vegetais, não é? Mas Sim. aquela lexívia às vezes não é o mais indicado. E outra coisa, as pessoas não usam as dosagens certas e vão fazer uma sobredosagem de cloro. Quem é que vai sofrer? A rainha do nosso reino, o intestino. Sim. O intestino. Ok. Está aqui uma dúvida sobre jarros de brita. São seguros? Os Olha, filtros não têm substâncias que possam contaminar a água? Eu, por acaso, uso. ok. Então, eu uso uma água, eu já usei Drita antes de ter o que tenho hoje, mas cá está. O que tenho hoje eu sei que não está ao acesso a toda a gente e eu tive a sorte de me ser oferecida. Eu uso água Kangen, Kangen. que é o investimento que é feito. Agora, obviamente que se eu tiver um filtro, por muito mínimo que seja, pode ser, apesar de nós termos uma água de excelente qualidade em Portugal. O que é que acontece? É que às vezes os nossos tubos das nossas casas podem ser casas mais velhas e já haver uma contaminação dos tubos. Daí ser importante nós termos um filtro. Mas aí teríamos que ver caso a caso. Depois, Por a acaso. brita, as pessoas às vezes não respeitam o tempo O do próprio tempo. filtro. Há Sim. zonas que estão mais contaminadas do que outras, porque cá está, a responsabilidade da água é da entidade até ao meu contador. Depois os canos cá dentro do prédio ou da minha vivenda são Sim, meus e a responsabilidade acaba por ser minha. é nota, sim. Claro, claro que sim. Portanto, eu tenho que ter algum Mas, cuidado nisso. Não significa que eu não ligo para o SMAS, mas tenho que ter esse cuidado. ok. Air fryer. Eu já li alguns estudos e por causa da criação da acrilamida, não é? É assim que se diz? É. A ver se eu não digo para aqui as neiras. Que ela acontece a partir dos 120 graus, ou o que é, portanto, fazer no forno ou na air fryer vai dar mais ou menos É a à mesma mesma coisa. coisa. Pronto. Então, a air fryer, apesar das pessoas associarem muito à acrilamida, eu posso ter acrilamida na torradeira, na tostadeira, em Tudo o que todo o passa os lado. 120. Pronto, então, tudo quanto é amiláceo, ou seja, as batatas, as farinhas, sei lá, normalmente os carboidratos, não é? Os Sim. hidratos de carbono que são assados ou tostados vão criar a acrilamida, que é uma coisa que se descobriu há muito pouco tempo, mas que existe desde que se criou o fogo, ok? Ela Uhum. é. Pronto. Só que agora descobriu-se, de facto, cá está, é o benefício da ciência, que aquilo não é benéfico para nós e a indústria está a cumprir a sua missão. Foram impostos limites, a indústria está a cumprir a sua parte, que é reduzir a exposição. Não vai ser zero nunca, esqueçam isso, ok? O café Uhum. tem acrilamida, e quem gosta de café vai dar-se a borrifar para isso e vai continuar a beber café. A Abrir ideia café, claro. aqui é minimizar a exposição à acrilamida, porque ela de facto é genotóxica, ou seja, altera os meus genes. Significa que vai aqui alterar, danificar o meu ADN e é cancerígena, potencialmente Ok. cancerígena. Qual é o grande problema pode ser o grande problema da air fryer? É que existem partes de metal e partes de plástico. E eu explico muito isto no meu curso dos utensílios seguros, porque quanto mais tempo os meus alimentos, quanto mais eu comer alimentos que estiveram expostos a microplásticos, mais problemas hormonais eu vou ter. Hormonais, Ok. e depois as hormonas nós achamos sempre associamos à tiroide e ao peso. Estamos a falar de fertilidade, estamos a Sim. falar de endometriose, estamos a falar de N problemas associados. As meninas ficam com o período cada vez mais tarde, os meninos estão cada vez mais inférteis. Há N Sim. problemas associados aos microplásticos e nós vamos, cá está, temos cuidado com o produto biológico, estou preocupada com os pesticidas, estou preocupada com uma série de coisas. E depois comprei um bife biológico, sem pesticidas, sem hormonas, sem nada, E e vou vou metê-lo metê-lo na, em na cima frigideira de Teflon. antiaderente, exatamente. Pronto. Ok, então, tu dizes-me que, estás-me a dizer que o problema da air fryer é o revestimento de antiaderente. Da mesma maneira que se eu usar coisas com antiaderente no forno, eu também estou a Ok. potenciar essa migração. E vocês dizem-me assim, isto agora ficou escuro, não sei porquê. E vocês dizem-me assim, Suzete, então, mas isso está no supermercado, isso é legal. É.
Mas eu explico no curso também que o que é legal hoje não é legal daqui a um ano. Eu já explico no meu curso quais são os componentes que hoje são legais, mas que já estão na calha para não serem Para legais daqui a 2 ou deixarem 3 anos. de. Ok. Está bem? Então, por exemplo, se eu colocar, eu tenho esta mania, por isso é que eu adoro a minha air fryer, sou a maior fã do mundo. Eu sei. Se eu A minha mãe colocar, também. Eu tenho N amigas que adoram estas coisas. sim, se eu Mas, colocar, por exemplo, o papel vegetal, a para quebrar o contacto do alimento com o Teflon, hum. Papel ah, vegetal tem microplásticos, Teresa, oh, de um modo geral. Nós pois, estamos minados de microplásticos, ok? Nós temos que entender uma coisa. Ou voltamos à alimentação mais simples, onde eu cozinho com uma frigideira de cobre e aço inoxidável, ou de alumínio e aço inoxidável. Ou eu volto àquilo que eram os básicos, e aí os nossos sim. antepassados eram ótimos, ou estas conveniências todas de eu quero antiaderente, que é para aquilo não pegar e não ter que andar aqui a raspar e fazer. Eu não uso. Pronto. Mentira. Uso Ou tenho eu, uma frigideira antiaderente, que é para fazer os ovos estrelados sem gordura. pronto. Ok, estás a ver, é sem gordura, mas depois tem. Pois, É, lá é, está. é neste sentido, ou seja, nós acabamos por a conveniência traz-nos desvantagem. Nós temos, e a culpa é da indústria, não é. Nós, consumidores, é que pedimos isso. Ok? Sim. Claro que a Teflon, pronto, enfim, a Teflon não, a Dupont, a Teflon é uma marca da Dupont. A Dupont escondeu o estudo que sabia durante mais de 40 e tal anos. No dia em que o produziu e que o colocou no mercado a nível mundial, todos nós ficámos seduzidos com a Teflon. Eles sabiam, isso está provado já, foi provado há pouco tempo. Houve um senhor que ia morrendo por causa disso. Existe um documentário, inclusive, sobre isso. Que eles sabiam perfeitamente os estragos que estavam a fazer à saúde das pessoas, que aquilo era veneno. Mas, como foram eles que pagaram o estudo, quando tu pagas uma sessão fotográfica, tu é que escolhes quais são as fotografias que vais postar, certo? Sim. Se eu Exato. pago o estudo, eu Não tenho o vou, direito de escolher não o vou que enterrar, fazer, como é óbvio, né? como é óbvio. Portanto, quando as pessoas me dizem assim, mas a ciência provou, qual delas? A ciência Exato. privada, patrocinada, ou a ciência Encomendada. isenta, encomendada, que quase nunca Exato. tem dinheiro suficiente para terminar os estudos? Qual Pois. das ciências é que estamos aqui a falar? E por falar nisso, fizeste lembrar de mais duas perguntas. Hum. Nós estamos aqui, ficámos aqui horas, porque Exato. Isto é duas giro perguntas. ver, porque eu vejo o teu lado das receitas, adoro as tuas receitas e acho o máximo, e depois ver o outro lado Sim, das claro. coisas, da alimentação e da Eu, saúde, sim. por exemplo, eu nunca cozinho com mel. Sim. Eu, eu meto sempre o xarope da série ou outra coisa qualquer. Eu adoro o nosso mel, mas eu li um estudo aqui há uns anos que não aconselhava aquecer o mel, salvo erro, acima dos 40 graus. Diz-me se eu estou errada. Estou certa, portanto, é para não Estás. cozinhar, não aquecer o mel. Então, tu podes aquecer o mel, mas vai acontecer que vais ter açúcar puro, açúcar líquido. Os 200 componentes do mel, antimicrobianos, aquelas vantagens todas que nós lhes reconhecemos, caput, foram Ok. embora. Acima dos Um, 37, para sermos mais precisas. ok. Mas é aí, dos 37 graus. 30. Alguns dizem 40, mas o último estudo que eu vi, eles diziam, fizeram vários e disseram, a partir dos 37 já se perdem 200 dos compostos benéficos Ok. do mel. Portanto, E aquela ideia de meter o mel em chá quente, exato, não serve para nada. É açúcar, é só para amaciar a garganta com açúcar. querem beneficiar do mel, é tirar do Sim, frasco, deixar aqui fazer um bocadinho de mindfulness, qual foi a abelha, exato. quantas abelhas, quantas vezes é que a abelha foi à planta e tal, até aquilo desaparecer aqui assim na boca e depois, passado um bocadinho, deixar estar, passado um bocadinho, beber então um chá quentinho. Ok. Pronto. Mas estamos a dizer que o mel não nos dá nenhum benefício quando aquecido, mas faz-nos mal, É para assim, além de alguns ser estudos açúcar dizem. puro. É assim, alguns estudos dizem que, mas isso é normal, se eu for ver isto com outros açúcares vai dar ao mesmo. Quando eu transformo, a partir do momento em que eu aqueço uma coisa, ela deixa de ter, passa a produzir outros produtos. E esses outros produtos, nomeadamente a caramelização, porque a acrilamida é uma caramelização dos açúcares, Ok. do pão, da batata. Não é? Quando isso acontece, eu estou a criar alguns compostos tóxicos. Ah, Não pronto. é? Portanto, Esclarecida. o problema não é o mel, o problema é quando eu Sim, aqueço,
os açúcares, sejam eles quais forem, fica mais docinho, fica. Por isso é que as pessoas gostam das torradas mais e das batatas fritas mais tostadas. Porquê? Claro. Porque eu transformei amido, que não tem sabor nenhum, numa coisa que agora a molécula virou boneca. Sim. E então ela está mais docinha. Como Mais está mais doce, docinha, ok. eu gosto mais dela. Por isso é que eu estou a dizer, eu gosto mais tostadinho. Está mais docinho e também está mais Sim. cancerígenozinho. Está E o brutal. e o azeite? Eu li alguns estudos sobre o azeite. Sim, E de, mas posso estar errado, obviamente, e posso ter diz, também diz. estudos enviesados, como estavas a falar mesmo agora. E aquilo que eu li foi que o ponto de fumo do azeite, efetivamente, não é, como é uma gordura não saturada e não sei o que, é mais baixo, mas que ele precisava, para ser prejudicial à nossa saúde, precisava de estar a ferver durante não sei quantas horas. Blá, 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 blá. Diz-me Ok. coisas. Então, cá está. Quando nós dizemos, por isso é que é importante nós olharmos para os estudos. Quando me diz para ser prejudicial à saúde, as várias gorduras têm diferentes pontos de fumo. Para quem não desentende, é a partir do momento em que eu deixo de ter uma gordura benéfica para em que ela, mais uma vez, vira a boneca e eu acho que é uma forma das pessoas entenderem, não é? Eu transformo uma coisa noutra coisa por causa Outra. daquela temperatura e produzem-se compostos polares. Estes compostos polares são altamente cancerígenos. Quanto mais tempo eu tenho as gorduras sujeitas a este stress térmico, mais compostos polares eu vou gerar. Quanto mais tiver, mais doença vai gerar. E o que o estudo nos vai dizer sempre, os estudos não dizem, os estudos sugerem, não é? E o que ele vai sugerir é, olha, para produzir doença precisava de estar X horas a esta temperatura. Está tudo bem. Então, mas a partir do momento em que virou, já, quer dizer, não produz doença Ok. tão grave, mas já começa a produzir. Portanto, nós como consumidores, a nossa responsabilidade é adulterar o menos possível os alimentos. Ok. Mantê-los o mais possível. A minha função Sim. enquanto engenheira alimentar, nós na indústria, porque às vezes as pessoas não entendem o que é isto do engenheiro alimentar. O engenheiro agrónomo é aquele que trata, e o engenheiro zootécnico e tudo mais, o veterinário, o animal. A partir do momento, o animal ou a fruta, a partir do momento em que o animal é morto, ou está no matador, a partir do momento em que a planta é retirada do campo, começa o papel do engenheiro alimentar. Até que o produto é transformado, embalado, pasteurizado, o que é que seja, até que seja colocado até ir para o supermercado, para depois ir para a casa do consumidor. Portanto, e nós, como engenheiros alimentares, fazemos de tudo para prolongar a vida dos alimentos, dentro daquilo que é aquilo que o consumidor quer, daquele alimento. Imagina, do leite, eu posso fazer leite, posso fazer queijo, posso fazer iogurte, posso fazer, sei lá, 1000 coisas, não é? Portanto, imagina que eu estou a fazer o tal queijo, eu vou fazer queijo quê? Queijo fresco, queijo maturado, queijo com uma maturação mais longa, o que é que eu vou fazer? Portanto, o engenheiro alimentar faz tudo isso, vou embalá-lo como? Isso é tudo definido e eu quero manter o máximo possível do valor nutricional do produto, garantindo que mato o máximo de bicharada e que não adiciono compostos químicos. Porque, vamos ver uma coisa, nós na indústria não temos vontade nenhuma de adicionar nitritos e nitratos e aditivos. Eles são caros. Nós não temos Sim. vontade de fazer. Porque isso vai encarecer o nosso produto. Tecnologicamente são mais processos, é chato fazer isso. O agricultor não tem gozo nenhum em aplicar pesticidas. São Pois, mas não caríssimos. acabam-se as colheitas. Exatamente. Em muitas situações. Ou seja, há coisas que são mal necessário. O Sim, mundo sim, podia sim. ser todo biológico. Sim, se calhar podia, se as pessoas não comessem e não estragassem tanto. A Exato, é verdade é que se calhar difícil. nós não. À Sim, velocidade é em que as pessoas difícil. compram para estragar, quer dizer, Ok. não é? Mas aí já Portanto, nos leva para azeite, outras coisas. fritar com azeite, não. Não, é assim, minimizar, não refritar, ou seja, minimizar as exposições. O óleo de amendoim, por exemplo, pode ser uma melhor opção. Portanto, cá está, tem a ver Sim. com os pontos Os óleos de vegetais, fumo. né? Têm os Sim, pontos de fumo um bocadinho mais altos, do modo geral. exato. Portanto, Agora depois convém é ver se compramos refinados ou não, né? Porque os refinados também não são isso é de grande importante, coisa. porque as pessoas às vezes compram azeite a achar que ele diz lá Refinado. azeite e a achar que é azeite. Não, o azeite bom é azeite Extra extra virgem. virgem. Depois há o Sim. azeite virgem, depois há o azeite e depois há o óleo de bagaço. Há 4 coisas que É se o parecem com acetóleo, como azeite. eu lhe costumo chamar. O Acetóleo. acetóleo, que é.
A Stoli é muito bom, ainda não conhecia. A Pronto, Stoli, agora muito já bom. tens mais uma. A Stoli é bom. Agora, o que é que estamos quase a fazer uma hora? Vê lá o teu tempo que tu Ai, meu tinhas-me Deus, dito. sim, tenho um compromisso às Ah, 4. Sim, então mas pronto. ela, ok, ainda não recebi a mensagem. Temos mais que Mas 5 minutinhos, pode ser? eu aqui as minhas dúvidas que eu tinha posto aqui já esclarecemos. Ok. Aquelas que eu me lembrei. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa. Olha, uma das coisas que eu fico sempre com. Tu já falaste dos valores, eu vou fazer o post dos valores porque é daquelas coisas que, enfim, é mesmo preciso termos atenção. E estamos numa altura em que até algumas pessoas têm menos dinheiro e tentam poupar os alimentos e está tudo bem, mas isto é realmente crucial para a questão para a nossa saúde também. A outra é Uhum, o medo que as pessoas têm, já falámos aqui um bocadinho, o medo que as pessoas têm dos pesticidas. O nosso organismo, se funcionar bem, se nós não andarmos a levar iogurtes, por exemplo, e comê-los às 5 da tarde, se não andarmos a criar microcontaminações desnecessárias, ele consegue eliminar os pesticidas e consegue fazer o processo de eliminação. Desde que eu não ande aqui a ter estes descuidados, está bem? Portanto, esta parte é uhum. importante. O tempo que as pessoas demoram entre o supermercado e a casa, que é quando chegam a casa, quais são as coisas que colocam primeiro no frigorífico. Às vezes os congelados já estão quase a descongelar e depois vão recongelar aquilo. Essa é outra coisa que é preciso também ter algum cuidado. Portanto, nestas questões da alimentação segura, sei lá, há tanta coisa. Por isso, olha, convido-vos a vir mesmo para o curso. São 5 dias de curso gratuito. Nós falamos sobre estas coisas todas porque é tudo muito mais complexo do que aquilo que eu possa dizer numa live. Por exemplo, o Sim, hambúrguer, claro que há sim. pessoas que têm um hambúrguer mal passado, insistem em comer carne mal passada. A carne eu até posso, o hambúrguer não, por exemplo. Sim. Não posso, não Outra posso coisa fazer que eu digo isso. sempre é que os hambúrgueres não se descongelam. Então, porque querem congelar hambúrgueres, é? Não, descongelar. Eu Então. faço hambúrgueres congelados diretamente. Sim, para pôr lá, sim. Desde que tenham, atinja a temperatura, também está tudo Não, eu certo estava a por perguntar o que aí. é que tu dizes a descongelar hambúrgueres? Não, é assim, a descongelação, eu devo descongelar os alimentos todos. Esta é a regra de segurança É? alimentar. É Mesmo os hambúrgueres? mesmo os hambúrgueres, ok? Mas se eu quiser, espera, se eu quiser, porque o que é que vai acontecer no hambúrguer? É que se tu, quando tu tens cozinhado cá fora, às vezes já está quase a queimar e no centro do hambúrguer ainda não atingiu a temperatura certa. Estás a ver? Para Uhum. matar uma bactéria que é típica ainda por cima da carne de vaca, especialmente. Mas os Sim, de porco é igual. Portanto, tem que atingir, normalmente, a regra são à volta dos 70 graus. Se for um bife, isso não tem problema, porque o bife não foi picado. Se sim. for, portanto, ele de um lado e do outro mata ali a maioria da bicharada. O hambúrguer não. O hambúrguer, as contaminações de fora passaram para dentro e eu vou Uhum. ter que fazer isso, está bem? Agora, se me disseste, José, mas eu congelo, meto diretamente congelado e garanto que atinge a temperatura no certo, sem o queimar, no centro, sem queimar todo por fora. Correr da vida. Se Sim, achar que sim, isso não altera, sim. se achar que isso não altera Não, o sabor, eu nem faço nada, isso. correr da vida. Sim, isso é uma das coisas. E há hambúrgueres, inclusive, aqueles que são muito fininhos, que vêm mesmo com a Sim, indicação na embalagem, se tu comprar já congelados. O Lidl sim, tem uns bons, sim. que são só carne e sal. E eles vêm mesmo com a indicação na Não embalagem, descongelar. para não descongelar, porque eles são tão fininhos que aquilo é Pronto, um cá está. tipo de grelha rapidamente. Grelha Agora, rapidamente, ele não aqueles vai grossos, destruturar, porque não destrutura. Portanto, o sim, ponto importante aqui é, passando a parte organolética, é atinge a temperatura. Esse é o ponto lá no centro. sim. Esse é o ponto importante de um hambúrguer. E as embalagens começam a vir cada vez mais com as indicações de higiene e segurança alimentar, curiosamente, que é ótimo. O Lidl tem investido nisso e tem gostado de ver isso. As regras de Sim, higiene, lavagem das mãos, aquelas coisas exato. todas, isso Sim. tem sido super, super importante. Pois é, os ovos, há as dúvidas dos ovos, sei lá, tantas dúvidas de ovos. Ah. Olha, Uh, vou juntar mais e um dia destes combinamos outra live, se estiveres exatamente, disponível. sim, porque acho que é giro nós integrarmos Acho que estas duas sim. coisas. E já vi que está aqui imensas dúvidas ainda nos comentários. A Sete já Aí não tem é? tempo para responder hoje. Pois, eu já não consigo. Cá está. Olha, é uma questão de nós juntarmos estas. Não sei se conseguiste anotar. Eu tenho mais ou menos, eu vi mais ou menos e vou anotá-las todas.
E Pronto. depois combinamos outra live e para respondermos aqui mais algumas coisas, se estiveres Uhum. disponível, claro. Sim, claro. Eu adoro falar sobre estes temas e é aquele tipo de conversa que nós devíamos ter numa escola e que não temos. Pois, Honestamente, claro, sim, é o básico, não é? Aprendemos a lavar as mãos, os vegetais e não sei o quê, mas depois não falamos sobre o primeiro sobre o pilar resto. disto tudo, que é a alimentação segura. Quer dizer, de que é Ok, que não adianta estar a comer vegetais cheios de nutrientes e de fibras e de não sei o quê, se depois isto vem tudo contaminado e há vários tipos de exato. contaminações. Nós falámos aqui só de uma ou duas, existem pelo menos 7 tipos de contaminações, portanto, imagina. Isso é um Ok? mundo. É um mundo, Ok, mas é giro. É um mundo, mas é giro. No fim de aprendido, sim. depois é fácil de universalizar as coisas. Olha, Suzete, Está bem? muito, muito obrigada. Obrigada, obrigada eu mesmo, a sério. Muito, Ultrapassámos muito obrigada. aqui. Peço-te então, se faz favor, para gravares o live e depois mandas-me por o e-transfer que eu Está publico feito. no meu perfil. E pronto, Fica e prometido. qualquer dia combinamos aqui outro, qualquer dia combinamos aqui outra live para responder a mais umas perguntas. E pronto, muito obrigada e um bom Obrigada fim de pelo semana. convite. Conseguimos, obrigada para ti também. Conseguimos ultrapassar aqui esta questão da tecnologia, está feito, não é? Sim, Funcionou. Então vá, obrigada então vá, mesmo. Gostei imenso. um Espero que tenha beijinho. sido útil, está bem? Então vá. Foi claro que sim. Beijocas. Muito obrigada, Suzete. Beijinho, adeus. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Adeus, Teresa. Tchau, tchau.